Você tinha uma função nesse mundo. Uma função que lhe foi designada mesmo antes de você nascer. Você tinha essa principal e talvez única função no mundo e você decidiu jogar essa função fora, no lixo. E você fez tudo isso para se tornar um nada. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre capitalismo, sobre transgeneridade, sobre o porquê que a extrema-direita odeia pessoas trans, sobre o porquê que o capitalismo vê em nós, pessoas trans, um risco, um pequeno risco que é transformado em um bode expiatório para todo o mal do mundo. A gente vai conversar aqui nesse vídeo de hoje sobre como que o capitalismo alimenta a transfobia, o motivo do porquê o capitalismo alimenta a transfobia. Mas antes da gente ter essa conversa, eu quero falar pra vocês sobre como que me veio na cabeça a ideia de fazer esse vídeo, como veio esse insight, porque as coisas não acontecem do nada, elas não simplesmente surgem na nossa cabeça, né? Bom, tudo que eu vou falar aqui com vocês, eu já falei em alguns outros vídeos, em um momento ou outro e tudo mais, mas nesse daqui a coisa vai estar mais condensada. E o que me fez querer fazer essa condensação foi um vídeo recente que eu vi no canal do Ian Neves, no História Pública. O Ian fez um corte de uma das lives dele, que é esse que vocês estão vendo aqui e que vai estar linkado na caixa de descrição desse vídeo. Esse corte que ele fez é excelente, que é justamente falando sobre como que a extrema-direita enxerga pessoas trans, falando sobre o porquê que a extrema-direita inventou que pessoas trans são um problema a ser combatido. É um vídeo excelente que o Ian ele pega algumas matérias, vai destrinchando e fala algumas coisas bem interessantes sobre a realidade de pessoas trans, não só no Brasil, mas no mundo, mas principalmente no Brasil, e ele vai destrinchando alguns pontos legais lá. E tem um determinado momento do vídeo, que já é na segunda metade do vídeo, que ele fala exatamente sobre o que eu vou falar nesse vídeo aqui. E quando eu vi ele falando, eu, putz, é verdade. Eu preciso falar sobre isso no canal, porque eu não fiz ainda um vídeo específico sobre isso. E o que ele fala lá é justamente sobre o que vocês viram no título aqui, que é o porquê que mulheres trans, ele foca em mulheres, aqui eu vou explanar para pessoas trans de um modo geral, mas o porquê que as mulheres trans, elas são tão violentadas de diversas formas na sociedade capitalista, e ele destrincha um pouco sobre o porquê que as pautas trans seriam pautas anticapitalistas. É um vídeo bastante interessante. Como eu disse, vai estar linkado aqui embaixo, então se você não assistiu ainda e quiser assistir, assiste depois que você ver esse meu vídeo aqui. E bom, vamos lá falar sobre algumas coisas. A primeira delas, né, é que o Brasil é o país que mais consome conteúdo adulto de mulheres trans. E isso é um dado que provavelmente você já sabe. E o Brasil também é o país que mais mata mulheres trans em todo o mundo. Nós lideramos o ranking de assassinatos. É um dado tenebroso que provavelmente você que está me assistindo também deve saber desse dado. Você também deve saber que a extrema-direita tem elegido pessoas trans como o principal inimigo a ser combatido. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando sobre o fascismo do Donald Trump e tudo que ele estava idealizando para pessoas trans. Inclusive, ele já assinou vários decretos anti-pessoas trans desde que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. Se você ainda não viu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima. Já aconteceram mais coisas depois que esse vídeo foi publicado? Já. Mas ainda assim é um vídeo muito bom, muito recente, que vale a pena ser assistido, porque sim, o fascismo é transfóbico e é laranja nesse caso aí do Donald Trump. E quando eu estou falando de fascismo, eu não estou falando do fascismo de Mussolini na Itália, não, eu estou falando sobre neofascismo. Eu estou falando sobre essa nova roupagem que o fascismo adquiriu desde, sei lá, os últimos 10 anos, principalmente, eu acho que é por aí, né? Que o fascismo começou a adquirir um novo formato. Esse novo formato do fascismo, que é um fascismo que está alinhado com a época que a gente está vivendo no momento, porque as coisas não são anacrônicas, elas não ficam presas exatamente em um período histórico. As coisas, elas passam de um período histórico para outro e elas se adaptam para o momento que
está sendo vivido. O momento que nós estamos vivendo agora, em 2025, com esse neofascismo estourando em todo o mundo, né? A gente vê desde a Argentina de Milei, até os Estados Unidos do Trump, até o Brasil de Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro não é o atual presidente, mas ele foi um presidente recente aqui do Brasil. Ele ficou em gestão de 2019 até 2022, foi. Então, assim, foi um período longo e a gente ainda tá vivendo muito do que é o bolsonarismo no nosso país. Então, a gente tem todos esses fenômenos acontecendo, inclusive na Europa acontecendo a exaustão lá também. A gente tá vendo partidos de extrema-direita, partidos nazistas, conseguindo ganhar público de novo na Alemanha. A gente tá vendo esse fenômeno acontecendo em todo canto. E uma coisa que tem em comum, quer dizer, tem várias coisas em comuns sobre como esse neofascismo tá gerindo o mundo. Mas uma das coisas que todos eles têm em comum é justamente a transfobia. Pessoas trans foram eleitas um dos principais inimigos do fascismo, juntamente com imigrantes, que meio que sempre foram inimigos, assim, do fascismo, né? Até porque aquele nacionalismo exacerbado e muitas vezes completamente mentiroso, mas que serve apenas para alimentar um discurso, sempre foi também uma das características, assim, mais wow do fascismo. Que não quer dizer que todo nacionalismo seja fascismo, mas que o fascismo usa muito dos discursos nacionalistas para poder, né, conseguir ali unir a nação que está sob o seu domínio. Enfim, imigrantes são um inimigo muito forte e pessoas trans agora foram eleitas também como um inimigo muito forte. Pessoas trans foram eleitas inimigas por que exatamente? Pessoas trans nunca foram um risco para o capitalismo, né, enfim, porque não sei se você sabe, mas o fascismo é capitalista, tá, gente? O fascismo é capitalista. Se você acha que existe fascismo de esquerda, você está completamente enganado. Pode existir um autoritarismo violento de esquerda, mas não é fenômeno de fascismo, é outra coisa. É outra coisa. Mas, no passado, pessoas trans não eram inimigas do fascismo, não eram algo a ser levado em consideração pelos fascistas? Não exatamente. LGBTs eram. LGBTs também, né? Basta ver o que aconteceu no nazifascismo da Alemanha, com pessoas LGBT sendo mandadas para campos de concentração. Isso, né, não acontece só lá. LGBTs têm sido bastante perseguidos desde toda aquela... Desde o estabelecimento da religião católica como religião dominante no mundo, aí veio toda essa culpa cristã e tudo mais. Aí isso se somou a como que o capitalismo precisa de pessoas que estão fornecendo cada vez mais operários para serem explorados. Esse é o ponto que a gente vai tocar aqui. Pessoas trans, né, elas também estavam nessa lógica. Só que pessoas trans não conseguiam ter uma vida minimamente digna até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás, pessoas trans, depois que o capitalismo foi estabelecido, tá? Antes do capitalismo as coisas funcionavam de forma diferente, mas eu tô aqui falando do capitalismo pra frente. Então eu tô falando ali do final da Era Moderna e início do capitalismo para cá. Laverne, calha a boca, fica quieta que eu tô falando. O ponto é que, depois que o capitalismo foi se estabelecendo, pessoas trans, elas não tinham direitos, elas não tinham nada, elas mal conseguiam ter uma sobrevida. Então, qual que era a função de pessoas trans na sociedade antes? Nenhuma, basicamente. Era serem pessoas que estariam ali totalmente alienadas de qualquer movimentação política, social que estivesse acontecendo na sociedade. Eram pessoas que elas eram jogadas ali totalmente para a margem e era aquilo que Marx chamava de Lupen, né? Do Lupen proletariado. Isso era o que pessoas trans eram. Não passavam disso. Uma expectativa de vida baixa, uma vida miserável, que raramente uma tinha algum tipo de importância ali política. Pelo menos essa era a visão que eles tinham. Muitas de nós estavam fazendo várias movimentações super interessantes aí, mundo afora, por debaixo, né, da vista dos poderosos. Mas o que eles viam era isso. Então eles não se importavam muito com a gente. Eles só iam lá, usavam do nosso corpo quando eles queriam e depois esqueciam da nossa existência.
Só que acontece que do final dos anos 90, mas principalmente nos anos 2000, pra cá, essa lógica mudou. A gente foi, desde os anos 60, começando a ser um pouco mais entendidas na sociedade, só que a gente só foi começar a ter direitos em muitos lugares do mundo dos anos 90 pra frente. Dos anos 90 pra frente, a gente foi conquistando alguns direitos em vários países do mundo. Aqui no Brasil, foi uma coisa assim, bem mais pra frente mesmo, tá? Foi bem mais pra frente, foi da segunda década dos anos 2000 pra cá que a gente começou a ter direito a nome social, que a gente começou a ter direito a fazer cirurgias de forma gratuita, que a gente começou a ter direito a um mínimo de assistência básica de saúde, enfim, que a gente começou a ter o direito de sermos quem nós somos. E com isso a gente começou a aparecer mais na sociedade. Nos anos 90 pra frente, a gente começou a ver pessoas trans começando a apontar ali em um ponto ou outro da sociedade. A gente começou a estar em televisão, a gente começou a ser vista, ouvida, a gente foi começando a aparecer de forma bem discreta. Mas dos anos 2000 pra frente, a gente realmente começou a tomar espaços que sempre nos foram relegados. A gente começou a ver cada vez mais pessoas trans tanto produzindo conteúdos onde elas podem falar por elas mesmas, como a internet, como a gente também passou a ver pessoas trans ocupando universidades, ocupando empregos formais, ocupando seus lugares ao sol, conseguindo comprar imóveis, conseguindo dirigir carros e por aí vai. Eu tô dizendo que isso não existia antes, existia, mas em uma quantidade muito pequena. Agora a gente é vista, agora a gente é relevante, agora a gente tá inclusive na política, construindo as leis desse país. Então agora a gente incomoda muito mais do que a gente incomodava antes dos anos 60, do que a gente incomodava até nos anos 90. Hoje em dia, a nossa presença é avassaladora para esse povo. Então é por isso que eles nos elegeram como um inimigo, porque agora a gente existe na sociedade de fato. Antes a gente já era tida como inimigo, mas de um ponto de vista muito mais religioso. Ainda é. A religião ainda é o que é mais usada para poder perpetrar os preconceitos contra nós. Mas a religião agora, ela tá muito mais instrumentalizada dentro da política nesse discurso. Porque a religião sempre esteve instrumentalizada dentro da política, né? Mas estão usando cada vez mais os artifícios religiosos para perseguir pessoas trans. Basta ver o tanto de político com tanto de projeto anti-pessoas trans que a gente vê aparecendo o tempo inteiro nesse país, né? Inclusive político sendo eleito aí com uma quantidade absurda de votos, sendo mais votado, vereador mais votado de São Paulo, com uma agenda totalmente voltada para a exclusão de pessoas trans. Então, a gente virou o inimigo. A gente tem o presidente de uma nação na sua posse fazendo discurso contra nós. A gente tem o presidente de uma nação, da maior nação, do maior império que a gente tem atualmente, falando publicamente que nós devemos ser combatidas, colocando ali os direitos das pessoas trans daquele país em xeque, tentando tirar o máximo de direitos que ele pode. Isso desde a posse dele. Então a gente vê toda essa movimentação crescendo, porque nós somos um inimigo fácil, um inimigo que agora é visto, um inimigo que ninguém conhece, porque só quem conhece pessoas LGBTs é quem tá disposto a conhecer. Quando a gente tá falando de pessoas trans, às vezes nem gente que é dentro da comunidade LGBT conhece direito pessoas trans. Então nós somos um inimigo muito fácil de ser combatido. Nós somos uma minoria numérica, não só uma minoria social, mas uma minoria numérica, que está ali dentro de 1 a 2% da população. Então é um inimigo fácil de ser combatido. E é um inimigo cuja as religiões já combatem há muito tempo. Então é muito fácil colocar a gente ali para ser consideradas inimigos do mundo, para sermos consideradas aqueles seres que devam ser extirpados da existência terrena, porque a gente traz o mal para os locais onde nós colocamos os nossos lindos paizinhos. É fácil, mas para além disso, tem uma característica que faz o capitalismo nos colocar como inimigas.
E agora sim eu entro naquela lógica de como foi que pessoas LGBT começaram a ser um problema para o capitalismo. A questão da reprodução. Quando a gente está falando de pessoas LGBT, a gente que é do meio, a gente sabe que a gente reproduz. A gente que é do meio, a gente sabe que se a gente quiser, a gente faz filhos. A gente sabe disso. Nem que seja por métodos tradicionais, né? Se colocando ali em relações sexuais com pessoas que, enfim, têm um genital diferente do nosso para poder, né, enfim, ter uma concepção. Então, seja por esse método tradicional, mesmo sem sentir atração, às vezes só mesmo para você conseguir ali, né, gerar uma vida, seja por artifícios de engenharia biológica, né? Tô falando de inseminação artificial, né? Tô falando de barriga de aluguel, tô falando de todas essas questões também que você pode fazer, né? E além disso também, existe uma outra coisa que aí é uma característica mais dentro de relações com pessoas trans. Porque uma mulher trans pode engravidar uma mulher cisgênero, uma mulher trans pode engravidar um homem trans, um homem gay pode engravidar um homem trans, e por aí vai. Então a gente ainda tem essas lógicas que envolvem relações transcentradas ou relações entre uma pessoa cisgênero e uma pessoa trans, né? Relações principalmente homossexuais entre uma pessoa cisgênero e uma pessoa trans. Então a gente reproduz. Mas a gente sabe disso quando a gente está dentro do meio. Por via de regra, a gente não reproduz. E convenhamos, a maioria de nós LGBTs não reproduzem mesmo. Eu, Samantha, não reproduzo. Eu nunca engravidei ninguém, nunca quis, jamais quis ser mãe, então nunca engravidei ninguém. E agora que eu não posso engravidar ninguém mesmo porque eu fiz minha cirurgia de redesignação sexual, o que me deixou o quê? Estéril. Sim, essa gata aqui é castrada. Então, eu não reproduzo. A maioria de nós não reproduz. A maioria de nós não colocou o sêmen em um banco de sêmens para um dia, quando quiser ter filho lá e usar. A maioria de nós não fez isso. Até porque isso custa dinheiro. A maioria de nós nem pensa em gastar dinheiro com isso. Porque a maioria de nós nem vê em construção de uma família nesses moldes algo que seja possível. Até porque a maioria de nós tem uma vida totalmente à margem. Por mais que a gente esteja ascendendo socialmente, 90% de nós ainda precisa de se prostituir para sobreviver. Então a gente ainda está muito à margem da sociedade, mesmo que estejamos sendo mais vistas e mesmo que estejamos ocupando mais lugares. A gente ainda está à margem. Então, se a gente não reproduz, se a gente não passa para frente a maldição dos nossos genes, sabe? Se a gente não passa isso para frente, a gente tem qual serventia para o capitalismo? Quer dizer, nós somos, em sua maioria, lumpenproletariado. Então a gente, né, não tá ali dentro do que o capitalismo entende como uma produção de capital. A maioria de nós está assim, mas não é vista dessa forma, né? E eu digo que a maioria de nós está assim porque quando, enfim, a mina tá ali se prostituindo também, ela tá fazendo dinheiro circular de alguma forma, tá tendo alguma questão econômica ali acontecendo com ela, né? Mas ela não tá, de fato, produzindo alguma coisa assim, um capital grande, tudo, enfim. A gente não tá ali servindo para os grandes capitalistas, porque a gente não tá trabalhando nas fábricas deles, nas empresas deles, até porque eles não querem contratar a gente. Nós não estamos, na maioria de nós, no serviço público também, então, né, o que a gente produz ali geralmente é de forma autônoma. Gira a economia? Gira, mas é de forma autônoma, tá? É de forma autônoma. Então, a gente não está produzindo no capitalismo e a gente também não está reproduzindo para produzir trabalhadores. Porque se a gente não tivesse trabalhando nos moldes capitalistas, que a gente trabalha, mas se a gente não tivesse naqueles trabalhos voltados para o benefício deles, a gente poderia ainda assim estar, né, reproduzindo as crias deles. A gente poderia estar, pelo menos, fazendo aquela função que eles gostam de relegar para as mulheres, que é de reprodução. Porque a função que a mulher tem no capitalismo é de reprodução. As coisas estão mudando? Estão. Mas essa ainda é a imagem que muitos deles têm. Por exemplo, quando o Mark Zuckerberg, em 2025, ele fala que as empresas estão precisando de mais energia masculina e menos energia feminina,
O que ele tá falando é que mulher não serve para trabalhar. O que ele tá falando é que a mulher deveria ficar em casa mesmo. O que ele tá falando é que a mulher tem que cumprir apenas o papel dela de reprodução, de cuidar das crianças, de fabricar novos funcionários, e apenas isso. É isso que ele tá dizendo quando ele faz esse discurso. Isso agora, em 2025. Então, para o capitalismo, a função da mulher é a reprodução. Mulheres trans não têm essa função. Então, a única função que o capitalismo de fato relegou às mulheres trans não fazem isso. As mulheres trans, em sua maioria, não produzem novos funcionários. Em sua maioria, são castradas. Em sua maioria, não vão trazer novas pessoas para esse mundo. Então, que função ela teria? Ela não tem função no capitalismo. O capitalismo não enxerga uma função para as mulheres trans. E o vídeo do Ian, ele falava só sobre mulheres trans, mas eu trago aqui também os homens trans, porque os homens trans também, eles não têm essa função. Eles não têm, porque a maioria deles também não se reproduz. A maioria deles também não quer engravidar. E aqueles que engravidam, que são poucos, né? Eles não são considerados para essa balança. Então, eles também não estão cumprindo a função de mulher que foi designada para eles. Porque quando eles nasceram, a função que o capitalismo deu para eles, antes deles nascerem, na verdade, já era a função de produzir mais trabalhadores, de cuidar da próxima geração de trabalhadores, de cuidar da próxima geração de proletariados, da próxima geração que iria servir aos capitalistas, aos grandes capitalistas. Então, a partir do momento que eles fazem uma transição de gênero e relegam essa atividade que lhes foi atribuída, eles se tornam um problema grande. Que é o mesmo problema também que a maioria das lésbicas acabam gerando ali para o capitalismo. E as mulheres trans, elas, né, deveriam ser homens, então elas deveriam estar trabalhando, elas deveriam estar ali nas fábricas e tudo mais, e não estão, em sua maioria, e elas deveriam estar engravidando mulheres por aí, e em sua maioria não estão. Então por isso que nós nos tornamos pessoas ali inúteis para o capitalismo, tá? Como classe, nós como classe, não estou falando individualmente, porque como eu disse, tem muitas pessoas trans que estão no mercado de trabalho, tem muitas pessoas trans que estão se reproduzindo. Então, né, eu tô falando aqui na maioria. A maioria, não estou falando todas e todos nós. Quando você não cumpre as funções que lhes foram estabelecidas antes mesmo de você nascer, quando você decide romper com essas lógicas, quando você decide abdicar daquele privilégio que lhe foi dado de mão beijada pelo capitalismo, no caso, né, o privilégio masculino, quando você abre mão disso porque você é uma mulher trans e faz uma transição de gênero, você tá ainda cuspindo naquilo que lhe foi entregue de bandeja. Olha pra mim, por exemplo. Gente, era pra eu ser um homem branco, ruivo de olho verde. Então, assim, era pra eu estar naquilo. O mundo foi construído pra pessoas como era pra eu ter sido. Apesar de que eu não sou herdeira, né? Não sou rica. Mas ainda assim eu tava num ponto de privilégio grande. E eu abri mão disso quando iniciei uma transição de gênero. Continuo tendo privilégio racial? Continuo. Continuo tendo um privilégio de estar dentro daquilo que é considerado um padrão de beleza? Continuo. Mas agora eu sou mulher, né? E agora eu não só sou mulher, eu estou abaixo de uma mulher. Como o próprio Ian disse no vídeo dele, eu sou uma meia mulher. Porque eu não cumpro a função principal que foi delegada às mulheres e também não estou cumprindo funções que deveriam ser de um homem no capitalismo. Eu não reproduzo, eu não estou engravidando ninguém. E nesse momento também, né, nem estou não estou trabalhando de forma formal. Estou trabalhando aqui no YouTube. Então, assim, a gente tem tudo para ser odiada. Quando você soma isso, que a gente não cumpre as funções que o capitalismo nos relegou, ao fato de que nós sempre fomos odiadas pelas religiões cristãs, que são as religiões dominantes que a gente tem aqui no Ocidente, pronto, é um prato cheio para você se tornar o bode expiatório. A extrema-direita nunca gostou da gente, mas antes a gente não incomodava. Agora que a gente está ascendendo um pouquinho
discretamente, mas a gente está ascendendo socialmente, a gente está saindo mais das margens, a gente começa a incomodar. E a gente ainda vira o alvo perfeito deles. Então a extrema-direita, ela vai usar a gente como bode expiatório sempre que eles puderem. Porque eles sabem que isso inflama as pessoas. Eles sabem que o fato das pessoas não conhecerem uma pessoa trans, em sua maioria, sim, a maioria das pessoas nunca viu uma pessoa trans na vida. Então eles sabem que tudo isso torna fácil de se criar um imaginário na cabeça das pessoas. Torna fácil de fazer todos aqueles malabarismos mentirosos, como se nós estivéssemos dominando tudo que nós não estamos. Como se nós não estivéssemos vivendo na margem da sociedade. Mas quando é interessante para eles dizerem que nós vivemos à margem da sociedade, eles dizem. Eles dizem isso quando eles nos atacam justamente falando que nós, enfim, somos todas prostitutas, né? O que não deveria ser um problema, mas é um problema porque é de forma compulsória que acontece com a gente. Então, eles têm uma arma muito fácil para ser usada. E se um grupo social, um grupo marginalizado, que é composto por pessoas que são alvo tão fácil assim, quando esse grupo está sendo usado pelo fascismo para poder espalhar todas as ideias da extrema-direita, para poder retirar direitos da classe trabalhadora e tudo mais, se torna primordial que todas as esquerdas defendam esse grupo. Se torna primordial que todas as pessoas que lutam contra o fascismo defendam esse grupo. Se torna primordial que esse grupo seja considerado um grupo-chave para você conseguir combater o fascismo. Porque você precisa garantir que esse grupo esteja o quê? Seguro. Você precisa garantir que esse grupo não esteja o quê? Sofrendo difamações. Porque as difamações que esse grupo sofre, elas acabam servindo para unir toda a classe trabalhadora ali do lado errado, do lado que é contrário a eles. Faz com que a extrema-direita consiga unir os trabalhadores do lado deles e não do nosso. Então, é chave, é um grupo chave para ser protegido. E além disso, vocês perceberam o quanto que eu fiz paralelos aqui com mulheres, né, com as mulheres cisgênero. E eu joguei todas as pessoas trans nesse mesmo paralelo, que é algo que o Ian também fala no vídeo dele, e que é algo que o Ian não tirou da cabeça dele também não, tá, gente? No começo do vídeo eu falei que a gente não tem as ideias assim, que elas simplesmente surgem, é porque isso já é uma coisa que transfeministas estão falando há muito tempo. E então também não é coisa que o Ian inventou, e ele mesmo fala que não é coisa que ele inventou, né? Ele mesmo fala isso, ele deixa bem claro ali que, né, ele conversa com mulheres trans e tudo mais, e que ele tem essa visão por causa disso. Então, assim, tudo isso, toda essa ligação com o que acontece com as mulheres cisgênero não é à toa. A transfobia é algo que tem um ponto misógino muito forte. A gente costuma, inclusive, falar sobre transmisoginia, quando a gente vai falar dos preconceitos que afligem a população trans. As mulheres trans sofrem dessa transmisoginia porque elas são um corpo feminino, né? Aparentemente um corpo feminino, e elas acabam tendo ali como serventia apenas uma parte do que é esperado de um corpo feminino, que é a serventia sexual, porque elas não gestam. Então elas sofrem a transmisoginia dessa forma. Os homens trans sofrem a transmisoginia porque os homens trans, eles são o tempo inteiro jogados para o grupo de mulheres, e o que é esperado deles é justamente que eles sirvam na sociedade tanto de forma sexual para os homens cisgênero, quanto também que eles sirvam de forma reprodutiva para os homens cisgênero e para a manutenção ali do capitalismo. E assim, eu tenho que dizer para vocês que essa ideia de que o fato da gente não reproduzir vai atrapalhar, né, vai atrapalhar a sociedade e tudo mais, eu tenho que dizer para vocês que isso é uma coisa fictícia, é uma coisa que eles inventaram, porque, como eu disse, nós compomos cerca de 1 a 2% da população. 1 a 2% da população que não está se reproduzindo não vai ser responsável por nenhum colapso. Mesmo se a gente fosse jogar todos os LGBTs aqui, como se LGBTs não reproduzissem de forma nenhuma, nem mesmo as pessoas que são bissexuais tivessem nenhuma capacidade de reprodução, mesmo se todas as pessoas LGBTs fossem estéreis, como eles costumam falar, aquele negócio de uma ilha e não sei o que, blá blá blá,
Mesmo assim, a gente não iria causar nenhum colapso no mundo. A gente tem uma população muito grande de pessoas que continuam se reproduzindo o tempo inteiro, e mesmo se todos os LGBTs do mundo parassem de se reproduzir, ainda assim a gente teria uma quantidade muito interessante de pessoas nascendo, né? Não em todos os lugares, né? Porque a gente tem lugares do mundo que de fato estão sofrendo com uma gentrificação muito grande, né? Que a população está ficando cada vez mais velha e a mais jovem está reproduzindo cada vez menos. Aí entra também as pessoas cisgênero, tá? A maioria das pessoas cisgênero e heterossexuais que não estão querendo se reproduzir também, né? Mas se todos os LGBTs não se reproduzissem, o mundo não iria entrar em colapso. Não iria. Definitivamente não iria. Iria continuar tendo pessoas para trabalhar e pronto. Mas é um inimigo fácil a ser combatido. É um inimigo fácil de ser tido ali, de ser colocado nesse imaginário das pessoas. É um inimigo fácil de ser usado como algo para unir as pessoas ali em um objetivo único. Enfim, é um grupo fácil de ser um bode expiatório. E as esquerdas não devem deixar isso acontecer, porque lutar contra a transfobia é sim lutar contra o fascismo. É uma luta antifascista, é uma luta anticapitalista. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais assim reflexivo e tudo mais, né? Então na caixa de descrição aqui vai ter mesmo o vídeo do Ian, não vai ter muita coisa pra colocar além. Mas aí vocês vão lá assistir o vídeo do Ian também. Lá ele falou sobre vários outros pontos também. Eu aqui escolhi concentrar esse vídeo nesse ponto que ele levantou. Mas enfim, antes de vocês irem lá ver o vídeo do Ian, não se esqueçam de comentar aqui. Comentem o que vocês acharam dessa reflexão que eu trouxe. Não se esqueçam também de deixar o like de vocês, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o meu vídeo é legal e disseminar para mais pessoas. Ah, se você não tem o que comentar, coloca só uma bandeirinha trans. Coloca uma bandeirinha trans que vai ser legal. Saber que você assistiu até o fim e também, né, você ajuda o algoritmo a se movimentar mais. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!